Parece bem claro neste capítulo 1 de Efésios, versículo 10. O apóstolo Paulo diz as seguintes palavras: para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Veja que o propósito de Deus é que Jesus seja o centro de todas as coisas, como nós cantamos na música. Em primeiro lugar, essa noite, eu gostaria de falar aqui sobre a distração que a igreja tem tido da pessoa de Jesus. Jesus é o fundador e a base da igreja, e a igreja tem sido distraída com muitas coisas. Esta é a segunda mensagem que estou pregando sobre esse tema. A primeira delas foi quarta-feira passada na igreja de Marlborough, e o Senhor ele tem falado comigo para começar a trazer a atenção da igreja de volta para a pessoa de Jesus. A igreja não pode estar concentrada em libertação. Tipo assim, a igreja não pode saber mais sobre demônios do que sobre Jesus. A igreja não pode saber mais sobre finanças do que sobre Jesus. A igreja não pode saber mais sobre cura interior do que sobre Jesus. A igreja não pode saber mais sobre qualquer outro assunto da teologia do que sobre Jesus. Jesus é a pedra fundamental da igreja, Jesus é a razão da igreja, Jesus é o dono da igreja, Ele é o noivo da igreja. E se você analisar, a gente tem vindo à igreja por anos, às vezes mais por nossas necessidades pessoais. Nós estamos mais no centro da igreja do que Jesus. Às vezes a gente vem na igreja para trabalhar para Jesus, especialmente obreiros, pessoas que têm ministério. O trabalho da igreja não é o centro da igreja. O nosso ministério não é o centro da igreja. O centro da igreja é Jesus. Muitas vezes nós íamos à igreja buscando alívio dos sofrimentos, e existem muitas provisões de Deus para a cura. Todos os cultos têm uma palavra de consolo, de conforto. E com o passar dos anos, a gente vai pensando que a gente é o centro da igreja. Que a igreja existe por causa de nós e que Deus precisa cuidar de nós, porque nós somos a noiva de Cristo. E a noiva não é o centro aqui. O centro da igreja é o noivo. Muitos de nós buscam uma realização pessoal na vida, e muitos de nós, às vezes, é religioso por causa disso. Se eu for crente, minha vida vai ser melhor. Ei, a gente não está sendo crente para a vida da gente ser melhor. A gente está sendo crente por causa de Jesus. Um certo irmão veio numa conferência de evangelismo, e ele estava recebendo Jesus, ele estava chorando em lágrimas. E o pregador perguntou para ele: por que você está chorando tanto? Ele falou: porque eu finalmente vou me converter hoje, porque eu quero encontrar com a minha mãe no céu. Aí ele falou: você está errado, você está vindo aqui pelos motivos errados. Você tem que vir aqui por causa de Jesus. Nós não fomos salvos para conhecer aqueles que morreram e foram para o céu. Nós somos salvos para conhecer Jesus. Nós somos salvos para Jesus e por causa de Jesus. A igreja, ela tem estado distraída de Jesus. Esse verso que está aqui, Romanos 11:36, eu queria que você repetisse comigo, sem abrir a Bíblia. Diga comigo: porque dele, e por ele, e para ele, são todas as coisas. E aí o verso termina assim: glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Vamos falar de novo: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Eu queria chamar a atenção da igreja para nós voltarmos para a nossa atenção para a pessoa de Jesus. Nessa igreja, todos os cultos, nós oramos pelas pessoas, libertamos as pessoas, expulsamos demônios, curamos enfermidades, como acabamos de orar agora.
Mas alguém diz comigo: as pessoas não são o centro da igreja. De tanto ministrar para as pessoas, a gente pode ir pegando essa noção de que a gente está aqui para ministrar para as pessoas. A gente não está aqui para isso. A gente está aqui para devolver a nossa vida para Jesus. A gente está aqui para adorar Jesus. A gente está aqui para reconhecer Jesus. E a igreja está meio caladinha assim, porque isso não está muito na visão ainda da igreja. A igreja não está contemplando a glória de Jesus. Eu queria nessa noite, o que o Espírito Santo ele me deu foi 3 lugares que nós vamos andar com Jesus, onde ele andou. 3 momentos na vida de Jesus, onde a igreja deve andar com Jesus. Um deles é o Getsemane, esse é o primeiro lugar que nós vamos andar hoje. O segundo lugar que nós vamos andar com Jesus essa noite é a cruz de Jesus, onde ele passou na cruz. E o terceiro lugar na vida de Jesus que nós vamos andar essa noite, pela graça de Deus, se ele me der graça de falar toda a palavra, é a ressurreição de Jesus. 3 momentos na vida de Jesus: o Getsemane, a cruz e a ressurreição. Agora eu queria ler com você João 12, 26, porque isso aí é só uma introdução onde eu vou chegar, mas eu queria que você olhasse por que nós temos que caminhar com Jesus por esses lugares. Por que Deus está fazendo essa proposta hoje? Evangelho de João 12, 26, diz assim: se alguém me quiser servir, Jesus dizendo, siga-me. E olha as palavras: e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Então, onde Jesus estiver, ali deve estar o seu servo. Então, onde Jesus esteve, ele esteve em vários lugares na terra, mas hoje nós vamos com Jesus para 3 lugares só. Nós vamos com ele no Getsemane, nós vamos entender o que significa estar com ele no Getsemane. Nós vamos passar com Jesus na cruz. Porque a pessoa que não passar por esses 3 lugares, não vai ter lugar no céu. Não tem como andar com Jesus no céu se você não passar pelo Getsemane com ele, passar pela cruz com ele e passar pela ressurreição com ele. O primeiro lugar que eu queria caminhar essa noite com o Espírito Santo e você é o Getsemane. O que é o Getsemane? João 18, versículo 1 e 2. Hoje é o culto da Bíblia e nós vamos folhear a palavra de Deus. Lindo o som das folhas da Bíblia na casa de Deus. Você vai entender que o Getsemane era um jardim, tá? Ele era um jardim. João 18:1, tendo Jesus dito isso, ele acabou a ceia, a última ceia. Ele saiu com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e com eles ali entrou. Ora, Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se reunira ali com os seus discípulos. O Getsemane era um lugar costumeiro de reunião de obreiros. Jesus levava os discípulos para reuniões lá. Eles conversaram lá, eles estiveram lá muitas vezes. O Getsemane essa noite, para nós, ele vai significar várias coisas. Uma delas é que o Getsemane, ele vai resumir para nós o que o mundo significa. O que o mundo significa. Antes de eu continuar, eu quero dar boas-vindas aos visitantes que estão aqui. Se você está aqui pela primeira vez, espero que você tenha recebido uma fichinha, que a gente possa ter o seu nome depois. Mas seja muito bem-vindo a essa noite na casa de Deus. Getsemane. Esse lugar, ele resume o que o mundo significa. Tá? Eu quero que você entenda o que o Espírito falou comigo. Os homens, eles entram no mundo quando nascem e eles se encontram num Getsemane. Você sabe, o Getsemane tem a conotação de um lugar de peso. Jesus não teve alegria naquele lugar. Foi um lugar de opressão, foi um lugar onde ele suou sangue, foi o lugar onde ele sentiu uma opressão, que a sua alma sentiu a dor da morte. Foi um lugar de muita dor. E o Getsemane é isso, é o mundo. Quando a gente nasce nesse mundo, a gente nasce nesse lugar. Ele tem o nome de jardim, mas termina sendo, na verdade, um lugar de opressão. Um lugar onde a nossa alma é levada até os extremos da nossa capacidade. Se você prestar bem atenção, os homens passam padecimentos, sofrem no Getsemane. Tá? O nascimento, o crescimento
e as muitas ou poucas realizações que o homem tenha na vida, elas vão dar em um só lugar, no Getsemane. E o Getsemane é um lugar que precede a cruz, ele precede a morte. Por mais que as pessoas tenham alegria e realizações desde a infância, a vida vai caminhando para um lugar de opressão. É um lugar de decisão, é um lugar que a pessoa finalmente esquece as ilusões com a vida, as ilusões com o mundo, as ilusões, e você termina descobrindo que a vida é uma coisa mais séria do que ela prometeu que seria. A vida nos leva a ter que tomar uma decisão de vida ou morte, a decisão de salvação, de vida eterna, de arrependimento. O Getsemane é um lugar sério, ele é um lugar pesado, ele é um lugar de peso, ele é um lugar que acorda as pessoas, e Jesus estava nesse lugar, e Ele nos leva para esse lugar com Ele essa noite. E esse lugar é o lugar onde Jesus enfrentou de cara o propósito da sua vinda ao mundo. Qual foi o propósito da vinda de Jesus ao mundo? Morrer pelos pecadores. Então Jesus nasceu, os magos vieram oferecer mirra, incenso e ouro, né? Ele cresceu, aos 12 anos de idade ele estava no templo aprendendo, ele teve uma infância feliz, eu creio. Ele trabalhou com José na carpintaria, e a vida de Jesus vai normal. Não parece um Getsemane. Não parece um Getsemane. Jesus na obscuridade, não tinha fama, não era perseguido por ninguém, o diabo não estava perseguindo a vida dele. Fala comigo assim, uma vida tranquila. A Bíblia não fala nada sobre a vida de Jesus dos 12 aos 30 anos, nem dos 1 aos 12 anos. Ela não fala nada. Se você ler livros por aí sobre a vida de Jesus, é ficção. Mas a gente pode imaginar que a vida de Jesus foi tranquila. A vida de Jesus começou a ficar difícil, mais difícil e tensa no momento em que ele foi batizado e entrou no ministério. É o que vai acontecer, a mesma coisa com qualquer um de nós que batizar e começar a servir a Jesus. Right? Mas a vida era um Getsemane, mas não parecia. Tá? Jesus começou então o seu ministério sendo batizado. E que grande privilégio meu essa noite, de falar sobre Jesus, de falar sobre Jesus, de falar sobre Jesus. Mas antes de eu continuar falando sobre Jesus, toda a igreja, levanta uma das mãos comigo, por favor. Feche os olhos nesse momento, nós vamos orar. E diga assim, Senhor, derrama o teu poder essa noite. Que as mentes fiquem presas em Jesus. Fala assim, Senhor, derruba toda distração para com a pessoa de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos numa guerra espiritual aqui ao falar de Jesus essa noite. Jesus ele está finalmente no final do seu ministério, e o que acontece é que Jesus teve a Páscoa, ele comeu a Páscoa com os discípulos pelo menos 3 vezes. E agora nessa última Páscoa, que se torna a última ceia, logo após a última ceia, Jesus entra nesse Getsemane. Só que agora, dessa vez, o Getsemane não está sendo só um lugar de reunião de obreiros. Ele está sendo um lugar de pavor. Ele está sendo um lugar em que agora Jesus vai enfrentar a morte. Jesus vai enfrentar a razão por que ele nasceu. Ele veio para morrer. E é no Getsemane que ele vê a morte. É no Getsemane que Jesus ora ao Pai. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Jesus nunca fez uma oração dessas até hoje. Essa é a primeira vez em que Jesus pede, se for possível, não deixe eu passar por isso. Mas se não for, seja feita a tua vontade. Então a palavra de Deus diz que ele começa a sentir muita angústia e muita dor. Ou seja, Jesus vê a morte de cara, e o Getsemane é esse lugar. É esse lugar onde Deus nos faz contemplar a nossa morte. É um lugar sério na vida do cristão. É um lugar que as ilusões passam, ilusão com o ministério acaba, ilusão com fama acaba, ilusão de casamento acaba, ilusão com realização no mundo acaba. Getsemane é um lugar de sobriedade. Getsemane é um lugar que acorda as pessoas. Getsemane é um lugar que acorda qualquer crente dormente ou que está brincando de ser crente. Jesus nos leva para o Getsemane para nos mostrar que a gente só veio a esse mundo com um propósito: morrer. A gente veio a esse mundo com um propósito: morrer. A mensagem não está boa não, pastor, por isso que a gente não está dando glória. Mas a gente só veio a esse mundo com um propósito: morrer. A gente não veio ser feliz,
A gente não veio para ter fama, para ter realização. A gente nasceu nesse mundo para a gente morrer nele e para a gente alcançar a vida eterna e ser ressuscitado, e depois da ressurreição nós recebemos uma coroa de glória e vivemos uma vida de vitória. Mas ao nascer nesse mundo, nós nascemos em direção ao Getsemane. Casamos, tivemos filho, netos, bisnetos, comprou casa, fez isso, fez aquilo. Mas o Getsemane estava lá o tempo todo, esperando por mim e por você. Ou quantas vezes eu e você passamos por ele. Nós passamos a vida fugindo da morte, para encarar ela no Getsemane. A segunda coisa que o Getsemane faz, ele nos prepara para a nossa morte. E ali está o texto em que Jesus, em Lucas, estava orando e apartou-se deles de um tiro de pedra e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então apareceu um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. Alguém já orou debaixo de agonia? Você estava num Getsemane, e o suor do seu rosto tornou-se em grandes gotas de sangue que caíam até o chão. O Getsemane é um lugar que prepara a gente para a morte. Jesus nasceu, ele cresceu, ele aprendeu na sinagoga. Aos 30 anos ele começou o seu ministério, cura, libertação, ensinar o evangelho, apenas para vir parar no Getsemane. Getsemane prepara Jesus para a cruz, o lugar da sua morte. Ele sente a agonia da morte. Nós estamos caminhando com Jesus essa noite, em Getsemane. A terceira coisa que o Getsemane significa é que Jesus se identifica com a pressão que os homens vão passar nessa vida. Queria que você soubesse, lembrasse do sofrimento do mundo, de todas as pessoas do mundo hoje. Jesus no Getsemane, ele sofre a dor dos homens. Eu queria que você pensasse nas cadeias. Tem uma música do Nelson Ned que ele fala do homem das madrugadas. É esse aqui. O homem das madrugadas é Jesus, a única pessoa que está ouvindo o clamor das pessoas nas cadeias de madrugada. Quem já ficou preso em cadeias sabe que de madrugada os presos choram, entram em desespero. Às vezes não se dorme numa cadeia à noite porque tem gente gritando de solidão, de dor, de desespero. E Jesus é o homem das madrugadas que pelas cadeias da vida e da cidade, do mundo e dos países, ele ouve os clamores das cadeias. Quando não tem nenhum pastor lá, não tem nenhum padre, não tem ninguém para ajudar aqueles presos, Jesus caminha pelas cadeias de madrugada, ouvindo os clamores da opressão dos seres humanos. Eu queria que você pensasse nas salas de hospital, nos quartos de hospital, quando a visita terminou às 8 da noite, às 10 horas todo mundo foi embora, mas de madrugada tem alguém em desespero, tem alguém chorando, tem alguém sentindo a morte, tem alguém clamando de dor, e Jesus está caminhando, Jesus está caminhando pelas salas de hospital, Jesus passa pela portaria, vê as enfermeiras ali no telefone, mas ele sai pelos quartos fazendo as visitas da madrugada, porque Jesus é o único que caminha com os homens. Alguém adora Jesus nessa noite? Porque eu vim falar dele nesse lugar. Alguém diz comigo: Jesus no Getsemane. Ele precisa estar lá, porque nós nascemos no Getsemane. Ele precisa estar lá, porque nós vivemos no Getsemane. Quem nunca pensou que estaria numa cadeia uma hora se encontra numa cadeia, e você nunca imaginou que estaria ali. Nunca imaginou que estaria preso numa cama de hospital, ou em alguma outra situação, mas Jesus é essa pessoa que caminha com os seres humanos no Getsemane. No Getsemane, Jesus vive a dor dos homens. Eu quero que você adore Jesus essa noite, no Getsemane. Talvez alguém aqui já passou por um Getsemane, mas tem alguém passando em algum lugar, sabe? E eu vou dizer uma coisa para vocês: talvez ninguém aqui está aqui nessa noite, está sofrendo nada, mas tem alguém em lugares do mundo hoje que tem sofrimentos horríveis. Crianças que foram traficadas para o sexo e para tantas outras coisas, mulheres que estão presas, sendo escravizadas, homens que estão debaixo de tanta escravidão. Jesus está caminhando com os homens na pior
vala no pior buraco que eles estão passando. Quantas vezes eu estou orando por mim, olha para mim, crente, eu estou orando por mim no meu quarto cheiroso, carpetado, acabei de tomar um café, estou todo aquecido, ainda estou pedindo misericórdia, me ajuda, Jesus, me ajuda. Eu falo, Jesus, na verdade não estou sofrendo nada, não estou precisando de nada, tem tanta gente sofrendo demais ali, Senhor. Porque Jesus não olha só para mim, Ele olha para todos os seres humanos. Levanta uma mão comigo, só um pouquinho, por favor, nós vamos adorar Ele, só um pouquinho. Porque Ele está indo nas cadeias, nas cavernas, nos bordéis, Ele está indo nos bares, Ele está indo nas prostituições. Ei, Jesus está indo lá onde o ser humano está sofrendo. Deixa eu te falar nessa noite do amigo dos pecadores. Deixa eu te falar daquele que está nos hospitais essa madrugada. Alguém adora Ele, fala, eu não estou sofrendo, mas tem muita gente sofrendo. Alguém faz uma oração por eles e diz, vai lá, Jesus, vai lá. Vai lá, Jesus, nessa madrugada, vai lá. Aqueles que estão na porta do inferno, Senhor, vai lá. Vai lá, Jesus. Tu és o Jesus do Getsemane. Vai lá. Salva aquela vida, Senhor, que está no desespero, tentando tirar a sua vida. Tu és o Jesus do Getsemane. Obrigado, Jesus. Tu suaste sangue até a morte pelos pecadores, pelo ser humano. Eu queria que a igreja, nós cristãos, que temos Jesus todo dia, temos culto todo dia, tivemos culto domingo passado, foi maravilha, vamos ter culto domingo que vem, vai ser maravilha. Nós vivemos no céu, irmão, nós vivemos no céu. Tem gente vivendo no inferno, ali na esquina, e a gente não sabe. Tem gente sofrendo demais. Jesus está lá com eles. Queria dizer para você também, que o Getsemane é o lugar onde o mundo morre para nós. Quando você está na cama de um hospital, na beira da morte, dinheiro não importa, trabalho não importa, fama não importa, promoção não importa. Sabe quando o mundo morre? Sabe quando tudo aquilo pelo que os homens lutam acaba? Porque o Getsemane é um lugar de sobriedade, ele acorda o ser humano. Ele mostra para o ser humano que essa vida é nada, que tudo que ela pode produzir não é nada. O Getsemane é um lugar onde o mundo morre para nós. Eu queria perguntar se o mundo já morreu para você. Porque tem gente na igreja iludida com o mundo. Tem gente na igreja ainda pedindo. Tem gente na igreja usando Jesus para desfrutar do mundo. Tem gente na igreja achando que Jesus existe na vida dele para dar prazer para ele, para dar para ele as coisas que ele quer, para fazer ele ser feliz nessa terra. Ei, esse lugar é apenas um Getsemane, é um lugar de dor, é um lugar de sofrimento. Jesus quer que ele morra para nós, Jesus quer que esse lugar morra para nós, Jesus quer tirar a nossa expectativa daqui e transportar ela para o lugar onde ele está, porque Jesus falou assim, eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês estejam também. Jesus quer tirar a nossa expectativa daqui de baixo. Tanta crente fazendo campanha, só para quê? Para viver melhor no mundo. Tanto crente olhando só para o mundo, melhora o meu casamento, melhora minhas finanças, melhora a minha saúde, melhora isso, melhora eu, me, myself and I, me. E Jesus, ei, o mundo tem que morrer para você, e eu tenho que te levar para o Getsemane, caminha comigo no Getsemane, sente a dor do mundo, sente a opressão do mundo. Outra coisa que o Getsemane faz, desse lado aqui do Getsemane, é o lugar onde Jesus acabou de ter a última ceia com os discípulos. Isso é, a adoração deles, o serviço deles, está todo do lado de cá, está do lado do Getsemane. São três lugares que você não volta: Getsemane, cruz, ressurreição. Então, aqui no Getsemane, Jesus tinha acabado de tomar a última ceia com eles. Isso é, o culto tinha acabado. Onde é que a gente faz nossos cultos? No Getsemane. A gente adora a Deus no meio dos nossos sofrimentos. O serviço que a gente faz para Deus é no meio das nossas lágrimas. Vou dizer uma coisa para vocês. A coisa mais valiosa na igreja de Jesus, na igreja cristã, é o sangue de Jesus. Porque nossos sofrimentos são tão constantes, nossas feridas são tão constantes, que se não fosse o sangue de Jesus trabalhando no meio da gente, a gente não permaneceria, a igreja não existiria. Era tanto sofrimento que a igreja não conseguiria permanecer.
Nós nos ferimos uns com os outros, nós nos ofendemos uns aos outros, nós machucamos uns aos outros, mas tem um sangue no nosso meio que restaura a saúde da igreja. Se você olhar para a igreja cristã, você vai ver que o poder dela está de pé, no meio, depois de tanta divisão, tanta teologia diferente, tanta coisa que se levantou para acabar com a igreja cristã nesses 2000 anos. O sangue de Jesus nunca permitiu a igreja acabar, porque o sangue cura a igreja, o sangue renova, o sangue lava a igreja, porque a gente serve a Jesus no meio do Getsemane. Toda a nossa adoração está aqui, e às vezes a gente serve a Jesus derramando o sangue da nossa própria alma. Quando Jesus estava ali sangrando no Getsemane, Jesus derramou sangue 7 vezes. Em 7 lugares, Jesus derramou o seu sangue. Essa não vai ser a mensagem de hoje, vai ser uma mensagem para outro dia. Mas Jesus derramou o sangue no Getsemane pela primeira vez. Tá. Depois Jesus derramou sangue na casa de Caifás, quando eles bateram no rosto dele. Eles arrancaram a sua barba. E eles não bateram com... A nossa versão diz bofetadas. Mas se você for olhar na versão grega, lá onde está escrito, as palavras falam que eles tinham coisas na mão. Eles tinham varas na mão. Eles batiam no rosto de Jesus para sangrar. Não foi uma batida de bofetada, como eu ou você já levamos um tapa na cara, como alguém dizia assim. Não, eles tinham coisas na mão. Aquilo tirou sangue do rosto de Jesus. Esse foi o segundo lugar onde Jesus derramou o seu sangue. Depois Jesus derramou sangue na coroa de espinhos, que eles teceram e colocaram na sua cabeça. Esse é o terceiro lugar onde Jesus derramou sangue. Depois Jesus derramou sangue das suas costas, onde eles açoitaram Jesus com pedaços de osso na ponta daqueles chicotes e pedaços de ferro e rasgaram as costas dele. Esse é o quarto lugar onde Jesus derramou sangue. Depois Jesus derramou sangue das suas mãos. Esse é o quinto lugar onde Jesus derramou sangue. Do sexto lugar, Jesus derramou sangue dos seus pés, com aqueles cravos que furaram os seus pés na cruz. Em sétimo lugar, Jesus derramou sangue e água quando um soldado romano furou o seu lado com uma lança e o seu coração tinha explodido e o sangue e a água jorraram do corpo de Jesus. 7 lugares onde Jesus derramou o seu sangue por nós. O Getsemane é esse lugar de sofrimento, onde Jesus se identifica com o sofrimento humano. Queria perguntar se você sabe caminhar com Jesus no Getsemane. Queria perguntar se você sabe que sofrimentos no meio da igreja é uma coisa normal. Alguém diz comigo, sofrimentos no meio da igreja cristã é uma coisa normal. Nós servimos a Jesus no meio do Getsemane. Eu nunca me surpreendo com sofrimentos no meio da igreja. Eu nunca me surpreendo com sofrimentos na vida cristã. Pela Bíblia que eu tenho lido, Jesus prometeu sofrimentos. Ele prometeu sofrimentos. Tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E o sangue dele é que nos faz prosseguir. O segundo lugar onde Jesus caminhou, e nós temos que caminhar com ele, foi a cruz. A cruz é um lugar de morte. Getsemane é um lugar que prepara você para a morte. Você sente o pavor da morte, mas você não morre no Getsemane. Você sente a morte, você passa a sombra da morte, você sente aquele pavor, você sua sangue, mas você não morre. A cruz não. A cruz é o lugar de morrer. Quem chegou na cruz, chegou para morrer. Deixa eu dizer, o homem nasce para morrer. Nossa vitória nesse Getsemane está em nossa morte. Porque não se vence no Getsemane se agarrando à sua vida, mas perdendo a sua vida. Não é dizendo sim para si mesmo que se vence no Getsemane, mas é dizendo não. Eu sei que os irmãos não entenderam o que eu falei, mas vocês vão entender agora. No planeta que nós vivemos, onde o Senhor nos trouxe, no planeta onde milhares de anos antes de Adão governar esse planeta, era Lúcifer quem governava esse planeta. Esse mesmo planeta onde Jesus foi enviado nele,
Nesse planeta, você vence morrendo. Você não vence nesse planeta superando as coisas e protegendo a sua vida. Você vence entregando a sua vida. Esse é o paradoxo da vida cristã. Eu vou explicar ele para vocês de uma forma nova. Eu quero mostrar para vocês que a cruz é um lugar de morte, mas eu queria que você comparasse duas coisas: o sim do diabo com o não de Jesus. Você não entendeu ainda, mas você vai entender. Agora abra comigo em Ezequiel. Eu quero mostrar para você que o príncipe deste mundo, que foi o querubim ungido, que foi colocado para governar esse planeta antes dele cair, ele disse sim para ele mesmo. Eu quero mostrar para você o sim do diabo. Nós vamos ler dois textos parecidos, um é Ezequiel 28, e Ezequiel 28 eu vou ler apenas a introdução do versículo 13, porque Ezequiel 28 vai falar sobre o diabo. Eu não vou ler ele aqui, eu vou ler em Isaías 14, mas Ezequiel 28, 13, você precisa ver essas palavras, porque diz assim: estivestes no Éden, jardim de Deus. Agora, eu não vou poder falar profundamente aqui, porque esse jardim aqui não é o jardim do Éden que Adão estava. Esse jardim aqui não é o jardim do Éden que Adão estava. Existem pelo menos dois jardins. E alguém está ouvindo isso pela primeira vez hoje. Muita gente está ouvindo isso pela primeira vez na vida hoje. Pastor, que história é essa? Eu sou sempre que houve sempre um jardim? Sim. Mas o jardim que Adão estava não é o jardim original. Ele é um jardim que foi reformado depois para colocar o homem. Mas existia um jardim onde quem passeava nele era Lúcifer. Quem governava sobre ele era Lúcifer. Ezequiel 28, 13 está dizendo: estivestes no jardim de Deus e te cobrias de todas as pedras. Ele era o governador de um lugar onde ele governava pelo menos a terça parte dos anjos. Ele tinha um grande domínio nas suas mãos. Bem, muitos vão ficar com pergunta na cabeça que eu não vou poder responder agora, numa outra oportunidade. Mas agora eu quero que você vá para Isaías 14, porque eu só queria mostrar que Lúcifer estava no jardim. Agora Isaías 14. Eu quero que você veja o sim que o diabo falou para ele mesmo. Lembra que eu acabei de falar que aqui no planeta não se vence falando sim para você. Nesse planeta você vence dizendo não para você. Então, o sim do diabo está em Isaías 14, versículo 13. Porque em Isaías 14, versículo 13, falando ainda de Satanás, a Bíblia diz: e tu dizias no teu coração. Aliás, eu vou ler o 12, só para você saber que está falando do diabo. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Qual foi a estrela da manhã que caiu do céu? Foste lançado por terra, tu que prostravas as nações. Então o que ele falou? Tu dizias no teu coração. O que ele dizia? Eu subirei ao céu. Acima das estrelas exaltarei o meu trono. Ele está falando sim para ele ou não? Ele está falando não para ele ou está falando sim? Mais uma vez, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Ele está falando sim para ele mesmo. Subirei acima das alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha para mim, todos vocês. Toda pessoa que se autoafirma e fala sim para si mesmo, está copiando o diabo. Eu subirei, eu exaltarei, eu colocarei o meu trono acima, eu serei semelhante ao Altíssimo. Enquanto o diabo disse sim para si mesmo, Jesus disse não para ele mesmo. Come on, church. Você vai olhar comigo agora, Filipenses 2, 6 a 8. Uma vez que você viu o sim do diabo, agora você vê o não de Jesus. O que Jesus fez? Primeira coisa é que alguém diz comigo assim: o diabo não era Deus.
Olha só para mim, antes de ler Filipenses. Ele não era, mas ele falou que era. Ele não era, mas ele assumiu que era. Ele não era, mas ele disse sim para ele. Eu não sou, mas eu vou subir. Eu não sou, mas eu vou fazer. Eu não sou, mas eu vou estabelecer o meu trono. Eu vou ser. Não sou, mas eu vou ser. Essa pessoa está fazendo o quê? Falando sim para ele mesmo. Agora olha o oposto de Jesus em Filipenses 2, versículo 6. O qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Jesus era Deus ou não? Jesus era Deus e decidiu dizer não para si. Espera aí, o diabo não era e decidiu falar sim para si. Jesus era tudo, Jesus é o Criador, Jesus criou as pedras, Jesus criou o universo, Jesus criou as galáxias, Jesus criou o próprio Lúcifer, Ele criou todo mundo. Ele é Deus desde a eternidade, porém Ele decidiu dizer não para Ele mesmo. Sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, uma coisa que devia se apegar, mas o que Ele fez? Esvaziou-se a si mesmo. Ele está dizendo sim ou não para Ele? Tomando a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens. Ele está falando sim ou não para Ele? E achado na forma de homem, subiu num trono? Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Ele está dizendo sim para Ele ou não? Tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Alguém diz comigo, onde Jesus terminou? Na cruz. O diabo disse sim para si mesmo. Jesus disse não para Ele mesmo. Repita comigo, nesse planeta, você só vence dizendo não para você. Todo aquele que diz sim para si nesse planeta, perde a vida. Você sabe por que Jesus não saía declarando que Ele era o Filho de Deus? Porque Ele não veio para dizer sim para Ele. No território do diabo, Ele veio dizer não para si mesmo. Alguém, levanta uma das mãos, só para você não esquecer o que vai falar agora. Eu ainda estou no território do diabo. Deixa a mão levantada, presta atenção no que você vai falar agora. Toda vez que eu dizer sim para mim mesmo, é possível que eu estou concordando com o diabo. Porque nesse planeta, ele veio para se arvorar, para ser semelhante a Deus. O diabo contrariou a cruz. A cruz é um lugar de morrer. A cruz é um lugar de dizer não para si mesmo. Quando é que eu morro? Quando eu digo não para mim. Alguém pode imaginar eles levando Jesus para a cruz e ele arrastando, e ele brigando, e ele fazendo aquela luta para não ir? Alguém pode imaginar 10 homens precisando segurar o braço de Jesus para ele poder enfiar o prego na mão? Mas nós somos assim. Jesus está levando a gente para a morte, está querendo levar, e a gente está orando, fazendo campanha, jejum, só pelo contrário. Não posso morrer, não vou morrer, eu não estou aqui para morrer, eu estou aqui para viver. Você não sabe que está dizendo sim para você, quando Jesus está querendo que você diga não, porque nessa vida a gente ganha a vida morrendo. Alguém tem que entender o poder da cruz. Nós temos que entender o poder de morrer. Alguém está comigo na cruz? Saímos do Getsemane, 5 minutos atrás estávamos no Getsemane, preparando para morrer, sentindo o pavor da morte. Só que agora chegou a hora de morrer. Na cruz, Jesus nunca disse não. Jesus nunca disse não. Jesus nunca precisou ser arrastado para a cruz. Ele veio para dar sua vida, Ele veio para entregar, Ele veio para dizer não para si mesmo, Ele veio para dar a sua vida. Nós precisamos caminhar com Jesus na cruz. Talvez tenha alguém aqui na porta da cruz, segurando assim, no portal, e Jesus tentando empurrar, e ele segurando de todo jeito, e o Senhor tentando matar essa mulher dominadora, esse homem, Deus está tentando matar,
esse pastor que controla tudo. Deus está tentando matar esse obreiro que faz as coisas do seu jeito. E ele segurando na porta. E Jesus, você vai para a cruz ou não vai? Porque se caminhamos com Jesus, nós passamos pelo Getsemane, nós passamos pela dor, nós passamos pelo tormento, pela aflição, pela sombra da morte. Mas nós chegamos na cruz para morrer, decididos a morrer, prontos para entregar a nossa vida. Dizer não para si mesmo. Nunca esqueça o sim do diabo e o não de Jesus. Porque é na cruz que isso acontece. Deixa eu te falar outra coisa que acontece na cruz. Na cruz existe, todo mundo morre uma morte solitária. Como assim? Ninguém morre por você. Marido não morre pela esposa, pai não morre pelo filho, filho não morre pelo pai. A cruz é uma coisa tão individual que ela é totalmente solitária. Pode ter outro morrendo do seu lado, mas não compartilha a sua morte. Jesus tinha 2 ladrões do lado dele, mas nenhum deles morreram a morte de Jesus. Jesus morreu a morte dele. Hoje é uma noite de revelação. Hoje é uma noite de revelação dos lugares por onde aquele que nós adoramos andou. E se nós queremos ser verdadeiros seguidores dele, nós temos que ir por esses lugares onde Jesus andou. Onde Jesus passou? Bem, Jesus estava no Getsemane. Eu estou com ele no Getsemane. Jesus estava na cruz, eu estou com ele lá, crucificado com ele. Eu sou um seguidor de Jesus. Só que tem um outro lugar vindo por aí. Qual é? Ressurreição. Mas só chega lá quem passou por aqui. Esse é o caminho de Jesus para a igreja. É o mesmo caminho que ele passou. Nós estamos na cruz. A cruz é um lugar de vergonha. Sabe essas imagens que você vê Jesus no crucifixo? Como que é? As mãos estendidas, o rosto virado para o lado assim, e uma coisa envolvendo ele aqui, right? Não. Ele estava completamente nu. Ele estava completamente nu. Você pode imaginar a vergonha? Deixa eu falar para você, a cruz é um lugar de vergonha. Crente tem que aprender a passar vergonha. Passar vergonha é perder a dignidade. Tiraram toda a dignidade de Jesus como ser humano quando tiraram a roupa dele. Toda a roupa dele. Expuseram ele nu. Eu te pergunto, qual a dignidade ficou nele? Como pessoa? Eu queria perguntar se a cruz na sua vida e na minha já tirou toda a nossa dignidade. Ou se você faria tudo para proteger o seu nome, ou se você faria tudo para defender a sua reputação, ou se você faria tudo porque você não merece passar essa vergonha. Você é uma pessoa digna, você é um servo de Deus, você é uma serva. Você não pode passar vergonha. Ah, é? E o que o teu Jesus passou na cruz? A cruz é um lugar de vergonha total. Não ficou um pingo de dignidade nele. Não ficou um pingo de respeito a ele. A gente reclamando porque o fulano falou mal da gente. Não, passou por mim, não me deu a paz do Senhor. Ligou para todo mundo, não ligou para este digno servo do Senhor, que tanto ama o Senhor. Você não perdeu, você não deixou a vergonha, você não sabe passar vergonha, você não se identificou com Jesus na vergonha que ele passou na cruz completamente. A cruz não é lugar de dignidade, é um lugar de vergonha. Quem é seguidor de Jesus aqui e ama Jesus? Deixa a mão levantada um minutinho. Porque quem é seguidor de Jesus aqui tem que estar pronto para a vergonha. Pede graça aí agora. Pede graça aí agora e fala para ele, será que eu estou me evitando passar vergonha?
Será que eu estou brigando para não passar aquela vergonha? Será que eu estou me negando a passar por onde tu passastes? Quem eu penso que eu sou? Quem eu acho que eu sou quando tu foste tão envergonhado? Quem eu sou para não ser envergonhado? Alguém está se identificando com Jesus nesse lugar? Alguém está vendo Jesus essa noite nesse lugar? Porque Araxô, Ele nos convida essa noite a caminhar com Ele pelo Getsemane, que leva para uma cruz, onde vão tirar toda a nossa roupa, toda a nossa dignidade, onde vão rasgar a nossa reputação, rasgar o nosso nome, jogar na lama. Esse foi o lugar que Jesus passou. Esse é o lugar que Jesus caminha comigo e com você. Esse é o lugar que Paulo falou assim: eu quero me identificar com ele nos sofrimentos dele. Paulo se uniu tanto a Jesus. Ele viveu na carne a pregação de hoje. Paulo viveu a pregação de hoje. Ele não só pregou e escreveu, ele viveu. Paulo foi um cristão que se uniu a Jesus na sua vergonha e em todas as coisas. A cruz, Jesus enfrentou o problema do mundo. Para o que Jesus veio a esta terra? Para resolver um problema. Qual o problema? O único problema do pecado. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Toda criança que nasce no planeta tinha que ter a noção: eu nasci para resolver apenas um problema. Meu problema não é o meu nariz grande. Meu problema não é o meu peso. Meu problema não é a família que eu nasci. Meu problema não é que eu não sei falar inglês. Meu problema é o pecado. Eu tenho que saber que eu nasci nesse planeta com um objetivo só. Tudo que eu tenho que fazer nessa vida é resolver o problema do pecado. Pois foi esse problema para o qual Jesus nasceu neste mundo. E na cruz, Jesus resolveu o problema do pecado. É na morte que nós vencemos o pecado. O problema que Jesus veio resolver para o ser humano é o mesmo problema que o ser humano nasceu para resolver. E o Espírito Santo pergunta para mim e para você essa noite: como vai a sua luta para resolver o problema do pecado? Mais uma vez, como vai a sua luta? Ei, a sua luta não é lutar para cantar bonito. A sua luta não é lutar para pregar bem. A sua luta não é lutar para ter uma igreja maior. A sua luta é uma só: vencer o pecado. Você está sabendo usar o sangue de Jesus? Você está sabendo usar os recursos que Deus deu para vencer o único problema necessário para ser resolvido? Sede santos, porque eu sou santo, santificai-vos. Eu vim buscar um povo santo, sou. O problema que eu tenho que resolver todo dia é me guardar da corrupção do mundo. O problema que eu tenho a resolver todos os dias, que eu tenho que usar os recursos da palavra de Deus e do Espírito de Deus, é para vencer o pecado que tão de perto nos rodeia. Você está preocupado em vencer o pecado? Ou você está preocupado com a escala de obreiros? Você está preocupado em vencer o pecado? Ou você está preocupado qual a sua preocupação na vida cristã? Qual o seu esforço na vida cristã? É pelo que você lê a Bíblia? Você lê a Bíblia para quê? Para algum dia ser convidado para pregar? Você lê a Bíblia para quê? Se você lê a Bíblia, você ora e vem na igreja, você tem que estar tendo um objetivo: vencer o pecado na sua vida. Foi esse o problema que Jesus veio resolver, e Ele resolveu esse problema. Jesus cumpriu a missão dele, Ele resolveu o problema do pecado. E a cruz é esse lugar tão importante, porque é na cruz que você e eu resolvemos o problema do nosso pecado. Quando a gente se deixa crucificar e morrer. O apóstolo Paulo diz: quem morreu para o pecado, quem está crucificado com Cristo, morreu para o pecado. O pecado não tem mais domínio sobre ele. Vamos pensar um pouquinho nessa palavra antes de prosseguir. Se tem crente que não está vencendo tentação, e tem crente aqui que não está vencendo tentação. Se tem crente que não está vencendo certos demônios, e tem crente aqui que não está vencendo certos demônios.
Se tem crente que não está vencendo certas situações de tentação, é porque você não morreu com Cristo. Quando você morre com Cristo na cruz, o pecado não tem mais domínio sobre você. Porque foi na cruz que Jesus morreu, que lá o pecado morreu. O pecado perdeu o aguilhão, perdeu a força na morte de Jesus na cruz. Jesus falou: eu não vim dizer sim para mim, eu não vim casar, eu não vim ter filhos, eu não vim ser feliz, eu não vim ter meu pôster na esquina, eu não vim ser chamado para pregar em tal lugar, eu vim morrer, eu vim morrer, eu vim morrer. Eu vim dizer não para mim. E é nesse não que eu vou vencer o pecado. Quarta coisa que a cruz faz é a cruz. Na cruz, Jesus trouxe o remédio. O remédio estava em Jesus, o remédio estava nele, o remédio era o sangue dele, mas o remédio não pôde ser apresentado se não fosse pela cruz. O que a cruz fez? Ela verteu o sangue. A cruz trouxe o remédio. Quando Jesus morreu na cruz, que ele verteu o sangue, 7 lugares do seu corpo, ele derramou o seu sangue, ele pegou o seu próprio sangue na sua mão e diz: aqui, mundo, olha aqui o remédio. Através da cruz, Jesus apresentou ao mundo o antídoto do pecado. O teu pecado tu queres deixar, no sangue há poder, sim há poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder, come on church, há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador, ó, confia no Cristo da cruz, onde Jesus apresentou o remédio para o mundo. O sangue que ele derramou na cruz, o antídoto do pecado. Não sei se você sabe que Jesus apresentou o sangue dele no céu. Olha a pergunta que eu acabei de fazer, porque agora eu quero que vocês olhem para mim. Eu quero que vocês se perguntem se alguém já pensou nisso teologicamente, ou se ninguém nunca ouviu uma pregação sobre isso, e nunca ouviu esse ponto. Que Jesus pegou o sangue dele e apresentou o sangue dele no céu. Então, abre a Bíblia em Hebreus 9. Hebreus 9, o versículo 11 e 12. Quando Moisés fazia os sacrifícios, especialmente uma vez por ano, ele levava o sangue dentro do Santo dos Santos. Todo ano, o sumo sacerdote fazia aquilo. Antes de ler o versículo aí, olhe para mim um minutinho. Toda vez que o sumo sacerdote abria a cortina e entrava no Santo dos Santos para oferecer o sangue, ele estava simbolizando esse momento em que, no momento em que Jesus morresse na cruz, ele iria entrar no tabernáculo, no céu, que é igualzinho o tabernáculo de Moisés. Aliás, a Bíblia diz que o tabernáculo de Moisés é uma cópia do tabernáculo que tinha no céu, e que Jesus entrou no Santo dos Santos. Ele entrou com o seu sangue e apresentou ao Pai o sacrifício eterno. O único sacrifício ele apresentou no céu. Jesus não somente mostrou ao mundo o antídoto do pecado, ele mostrou para o mundo: olha aqui, mundo, pecadores, acabei de derramar o meu sangue, olha aqui, o sangue sujou essa cruz toda, caiu aqui aos pés dessa terra suja de Jerusalém. Esse é o sangue que purifica os seus pecados. Mas não foi só aos homens que Jesus mostrou o seu sangue. Ele subiu no sacerdócio do tabernáculo eterno e apresentou o seu sangue diante de Deus. Hebreus 9, versículo 11. Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio do maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isso é, não desta criação, presta atenção,
já está falando que esse tabernáculo aqui não é na terra. Ele entrou num tabernáculo no céu. E o verso 12 diz: e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou uma vez por todas no santo lugar. Ei, a Bíblia está dizendo que Jesus entrou no santo dos santos do tabernáculo no céu. Quando Jesus apresentou aquela oferta no céu, que ele apresentou o seu sangue, o sangue de Jesus agora não está dentro do seu corpo, guardadinho, igual o nosso está aqui, não. O sangue de Jesus tinha saído pelo corpo dele, tinha saído pela fronte dele, nos espinhos, tinha saído pelas mãos, tinha saído pelos pés, tinha saído pelo lado, tinha saído no rosto dele. O sangue de Jesus tinha saído do corpo. Jesus agora, com o seu sangue fora do seu corpo, ele apresenta o seu sangue no tabernáculo eterno. Verso 12 diz: entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Deixa eu dizer para essa igreja e para nós, que tudo que o céu precisava para nos ajudar aqui embaixo, era receber esse sacrifício que foi apresentado lá naquele dia. Ei, desde o dia que Adão pecou, o céu está esperando. Desde o dia que Adão pecou, Moisés está oferecendo, Abraão ofereceu sacrifício, Isaac ofereceu sacrifício, e o céu observa os homens oferecer animais, e o céu está desejando, não é o sangue daqueles animais e aquelas ofertas que os sacrifícios estão fazendo. O céu está esperando o verdadeiro Cordeiro de Deus, o dia que ele vai morrer, o dia que ele vai derramar o sangue, o dia que ele vai subir no céu e apresentar lá em cima essa oferta. O céu está esperando, porque o céu não pode fazer nada pela humanidade antes de receber essa oferta lá em cima. E o céu aguardou por milhares de anos antes dessa oferta chegar. Mas ei, depois que essa oferta chegou lá, todas as bênçãos que o céu podia dar para nós foram liberadas. Tudo que o céu gostaria de fazer por nós, tudo que o céu desejou fazer por nós, ficou liberado a partir do momento que Jesus entrou e ofereceu o seu próprio sangue no tabernáculo eterno. Vocês não têm ideia do que eu estou falando. Eu vou ler 2 vezes. Eu vou ler agora então, Salmo 24. Sabe o que é o Salmo 24? Salmo 24 é o cortejo dos anjos acompanhando Jesus, quando ele acabou de morrer na cruz. Ei. Pergunta para essa igreja e para todos que estão me ouvindo na internet: qual foi o primeiro lugar que Jesus apareceu, que ele se manifestou no momento que ele acabou de morrer? Qual foi o lugar onde Jesus se apresentou, onde o Espírito dele se apresentou, quando ele acabou de morrer, que ele falou: Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito, e expirou. Deixa eu te mostrar o cortejo de Jesus subindo ao céu. O Salmo 24, verso 7, diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. Ei. Você não sabe que o céu estava contemplando o pecado dos homens por milhares e milhares de anos? O céu estava clamando pela entrada daquele que um dia ia subir da terra com o seu sangue em suas mãos e ia se apresentar no tabernáculo eterno. O céu estava esperando essa entrada. Por isso que o cântico foi colocado nos dias de Davi. O cântico já veio como revelação, onde ele dizia: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai
Levantai-vos, ó entradas eternas. Está falando dos portais eternos do céu, que iriam se abrir para receber Jesus, levando o seu sacrifício. E o céu pergunta: quem é esse Rei da Glória? E o céu responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. E ele repete: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Come on, church! A gente leu o Salmo 24 aqui na abertura do culto. E você pensa que Jesus está entrando aqui na igreja. Ele entrou aqui, verdade. Mas esse salmo está mostrando ele entrando no céu. Está mostrando ele levando o seu sangue para apresentar. E o céu vai abrindo alas, vai abrindo alas. E os portais eternos vão se abrindo, porque o céu está recebendo aquele que venceu na cruz, aquele que morreu na cruz, aquele que derramou o sangue em Jerusalém, e está trazendo o seu sangue agora para apresentar no tabernáculo eterno. E uma vez que o céu receber essa oferta lá, as portas do inferno já se desmontaram. E o domínio que Satanás tinha sobre o planeta foi quebrado. E a possibilidade das vidas se salvarem, agora existe uma possibilidade das pessoas serem salvas, porque o céu agora pode enviar o Espírito Santo para convencer um pecador no meio de um bar, para convencer uma prostituta no meio de um bordel. O céu agora pode enviar um anjo para falar com um muçulmano. O céu agora pode enviar dentro de uma cadeia, dentro de um hospital, dentro de um lugar profundo da terra, porque o céu já recebeu a oferta daquele que entrou lá. O rei. Alguém fica de pé comigo um minutinho, por favor. Fica de pé comigo para adorar. Alguém adora a Deus comigo antes dessa mensagem terminar? Alguém celebra Jesus, aquele que entrou com seu sangue. Ele não levou dinheiro, ele não levou bens da terra, ele levou o seu sangue, porque não foi com prata e com ouro que fomos comprados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Jesus, o sangue do Cordeiro Imaculado de Deus. Ei, church, nós estamos andando com Jesus essa noite. Alguém abre os seus lábios e celebra. Você não está aplaudindo a minha pregação. I don't care você aplaudir minha pregação. Eu não quero que você aplaude a minha pregação, mas alguém fala com Jesus. Ei, eu tenho que te adorar essa noite. Come on, church. Dá para esquecer de você um minutinho aí? Dá para esquecer de você um bocadinho aí? Dá para esquecer que tem problema em casa? Dá? Ei, dá para esquecer o cansaço da igreja? Dá? Come on, church. Vamos olhar para Jesus essa noite. Vamos olhar para aquele que entrou lá em nosso lugar, aquele que subiu vitoriosamente da cruz em Jerusalém. Da própria cruz ele subiu ao trono do Pai. Ele estabeleceu a nossa vitória. Ei, Jesus abriu as portas do céu para nós. Jesus abriu os portais eternos para nós. As duas mãos assim ao Senhor. Diga: Jesus, obrigado pela oferta única, o teu sangue no tabernáculo eterno. Obrigado, Jesus. Pode sentar, irmão. Jesus, Senhor. Eu digo para essa igreja, hoje começa nessa igreja uma série de mensagens sobre Jesus. Nós vamos pregar Jesus nesse lugar. Nós vamos pregar Jesus nesse lugar. Nós vamos falar sobre Ele, sobre Ele, sobre Ele. Nós não vamos falar sobre demônio, nós não vamos falar sobre libertação, nós não vamos falar sobre cura interior, nós vamos falar sobre Jesus, sobre Jesus. E quer saber? No final da oração Ele vai agir, porque Ele está no nosso meio. O que Ele quiser fazer, Ele vai fazer no final do culto. Mas eu quero que você volte a sua atenção para Jesus. Alguém diz comigo: Senhor, me perdoa, pois está distraído de Jesus com tantas outras coisas da religião. Libertação, cura, casamento, finanças, ministério, escala de obreiro, trabalho na igreja, isso e aquilo. Onde está Jesus para você? Onde está Jesus? Na cruz, Jesus enfrenta a maior de todas as dores. Qual foi? A separação completa do Pai. Essa é a maior dor que um ser humano pode enfrentar. Foi na cruz que Jesus falou as palavras: Deus meu, por que me desamparastes?
Porque um mistério aconteceu que ninguém pode explicar. Como que uma parte da Trindade desce do céu e essa parte da Trindade é completamente separada da Trindade, ao ponto deles clamar: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus sentiu na pele o que as pessoas vão sentir no inferno: separação completa de Deus. A maior dor não é a dor do parto. A maior dor não é dor de pedra nos rins. A maior dor não é a morte de um filho. A maior dor não é a perda disso, a perda daquilo. A maior dor não é a perda da vida. A maior dor é viver a eternidade sem nenhuma sombra da presença do Pai. Alguém já se sentiu abandonado por Deus em algum lugar? Você sentiu uma sombrinha longe, distante, muito distante do que Jesus sentiu. Se nós caminhamos com Jesus, vai ter que ter um momento em que a gente também tem que dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Na verdade, Ele nunca nos abandonou. Mas sabe os passos na areia? Que a gente pensou que era a gente que estava caminhando e Ele que estava carregando a gente. Mas é o momento que você sente que você está só. É uma sombrinha muito leve. Foi na cruz que Jesus obteve plena vitória sobre o diabo. Um dos versículos que tem que ter marcado na vida de todo crente, na Bíblia de todo crente, é Colossenses 2, 14 e 15. Se não tiver marcado na sua, queria te dar uma oportunidade de você marcar hoje. Colossenses 2, 14 e 15. Quando alguém fica pregando demais sobre os principados e potestades, que eles são fortes, que eles dominam os países, que eles não sei o quê, e as pessoas pregam sobre os demônios como se eles fossem tão poderosos e tão isso e tão aquilo, alguém precisa lembrar desse texto. O apóstolo Paulo diz: havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós, nas suas ordenanças, qual nos era contrário, isso é, a acusação formal, a acusação legal, Ele removeu de nós, cravando-o na cruz. Só a cruz foi aquele julgamento da corte celestial, onde Deus rasgou o processo legal que era contra nós. E o verso 15 diz: e tendo despojado os principados e potestades. O que é despojar? Tirar tudo, arrancar. Tirou as armas, tirou o capacete, tirou a força, tirou o poder, tirou a autoridade. Jesus despojou os principados. Ei, Jesus despojou os principados. Jesus tirou as armas deles, Jesus tirou a força deles. Jesus tirou, se alguém aí por acaso se encontrar com algum principado, saiba que Jesus despojou ele, Jesus tirou as armas, Jesus tirou as coisas. Ei, Jesus venceu toda a força do maligno. Jesus despojou, Jesus arrancou as armas. Tirou os capacetes, tirou a armadura, tirou toda a força que ele tinha. Lembra quando Jesus falou, em Mateus 12, quando ele falou que quando o valente tem os seus bens armados, ele está bem armado, ele guarda com segurança os seus bens. Só que vem um mais valente do que ele e desarma o valente e arranca as armas dele. Jesus está falando dele. É isso que eu vou fazer. E foi isso que Jesus fez. E os exibiu publicamente. E deles triunfou na cruz. Quem quer vencer o diabo completamente levantou a mão. Deixa ela levantadinha. Presta atenção, caminha comigo. Você quer vencer o diabo? Agora responde comigo. Aonde que Jesus venceu o diabo? Onde você vai vencer o diabo? Você está em cima da cruz, pregado nela, ou olhando para ela de baixo para cima, dizendo: eu não vou subir aí. Onde você está? Onde Jesus venceu o diabo? Quem quer vencer o diabo? Onde é que você vai vencer o diabo? Na cruz você fala sim para você ou fala não? Como é que a gente vence aquele que falou sim para ele mesmo? Dizendo não para nós.
Como é que eu venço aquele que fala assim para ele mesmo? Me dá meu direito. É dizendo não para mim mesmo. Repete comigo, se você não lembrar muito dessa mensagem, lembra disso aqui. Repete isso, por favor. Nesse planeta, onde o diabo disse sim, eu só venço quando eu digo não para mim. Toda vez que o diabo te botar numa pressão para você dizer sim para você, é porque ele está querendo obter vitória sobre você. Porque se você falar sim para você, você está fazendo a mesma coisa que ele fez, e ele sabe o que ele fez, ele sabe quando ele falou sim para ele: eu subirei, eu estabelecerei o meu trono, eu subirei até as montanhas, eu serei semelhante ao Altíssimo. Quando ele faz você fazer a mesma coisa, ele pegou você na mesma armadilha que ele caiu. Por isso que os fariseus chegavam para Jesus e falavam: Jesus, Pilatos, você não é rei? Você não sabe que eu tenho poder para te tirar daqui? Jesus: não, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Eu vim para morrer, eu vim para dizer não para mim. Essa é a vitória que vence o mundo. Você tem que orar para quê? Para aprender a dizer não para você. Na cruz, a cruz se torna o centro do universo. E esse foi o primeiro versículo que eu li. Eu vou voltar a Efésios 1:10. Para dispensação da plenitude dos tempos, presta atenção, de fazer convergir em Cristo. Convergir é isso aqui, é trazer tudo de todos os lados para um ponto, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Preste atenção, sabe aquela cruz em Jerusalém? Sabe aquela cruz em Jerusalém? Foi para aquele pontinho lá em Jerusalém que todas as coisas no céu ficaram voltadas para ele. Todas as coisas na terra e debaixo da terra ficaram voltadas para aquele ponto. O que a palavra de Deus está dizendo é: a morte de Jesus na cruz, a cruz se tornou o ponto de convergência universal. A cruz é o centro do universo. Você não entendeu o que eu falei? As estrelas apontam para a cruz. As galáxias apontam para a cruz. Os anjos apontam para a cruz. Todas as coisas no céu e na terra apontam para a cruz. Alguém precisa entender a importância da cruz de Jesus. Só por curiosidade, eu fui procurar alguns significados sinônimos da palavra convergir. O que significa convergir? A cruz é o lugar de convergência. Convergir é concentrar, é centralizar num ponto, é direcionar tudo para um ponto. Sabe as montanhas? Estão direcionadas para um ponto, a cruz. Sabe os principados e potestades, os anjos? Sabe o passado, o presente e o futuro? Está direcionado. Foi Deus que decidiu fazer da cruz o centro do universo. Por isso, quem passa pela cruz, quem morre na cruz junto com Jesus, vai viver o que Deus preparou para a eternidade. Porque a cruz é o centro, é a porta. Quem passou pela porta vai viver essa vida do outro lado. Outro texto que eu quero ler é Colossenses 1:20. 2 páginas depois de Efésios 1:10. 3 páginas. Colossenses 1:20, presta atenção nas palavras de Paulo. Vou ler o 19 também. Porque aprove a Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas que estão na terra, como as que estão nos céus. Ei, há um mistério na cruz de Jesus que nós não conseguimos entender. É fácil entender Deus reconciliar consigo as coisas que estão na terra. Nós vivemos na terra e sabemos de todas as rebeliões, de todo o pecado e todo o mal que tem na terra. Deus precisa reconciliar a terra consigo. Ele fez isso na cruz. Mas reconciliar as coisas que estão no céu. Que coisas estão no céu que Deus precisa reconciliar com ele? Eu quero sugerir uma. As rebeliões dos anjos.
as rebeliões dos anjos, de todo ser que um dia foi criado e se rebelou contra Deus. Porque foi na cruz que Deus decidiu resolver o problema com Ele mesmo. Presta atenção, quão poderoso é, quão central é o Senhor Jesus. Estou correndo para terminar, gente. É a nossa morte com Ele que nos qualifica para a nossa ressurreição com Ele. 2 Timóteo 2,11 diz as seguintes palavras. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Queria dar uma pequena explicação antes de terminar a minha mensagem. Existem muitos crentes na igreja que não têm uma vida plena com Jesus. Não tem. Tem muitos anos de igreja, anos de trabalho na igreja, anos de experiência na igreja, mas não tem uma vida. Porque se com Ele morremos, com Ele também viveremos. Muito crente não está vivendo com Jesus como deveria, está vivendo vida no casamento, vida nas finanças, vida nas emoções, vida. Muita gente na igreja contempla a vida, mas não vive a vida. E eu quero dizer que a razão é porque não morreu de verdade com Jesus. Porque se com Ele morrermos, com Ele viveremos. Se morrermos verdadeiramente. Eu digo para vocês, os crentes têm uma noção meio teórica de morrer com Jesus. Morrer, irmão, morrer com Jesus. Morreu nada, só pelo jeito de falar você está vendo que tem nada morto, tem muita vida aí da carne. Sabe, morrer verdadeiramente com Jesus é uma coisa que precisa ser revelada a cada pessoa. Cada pessoa tem que ter um morrer individual. A sua natureza, só você e Deus sabe como é. Seu marido também, um pouquinho. Sua mãe. Seus filhos sabem um pouquinho. A maioria das pessoas não sabe. O que tem que morrer, que nunca morreu. E a palavra é, se morrermos, entramos para a igreja, mas não morremos. Por isso não vivemos com Ele. A vida de Jesus não pode se manifestar onde não houve morte. A vida de Jesus não pode se manifestar onde não houve morte. A cruz é um lugar fundamental. Eu sei. Só que a gente ainda tem que falar da ressurreição. O pastor está preocupado. Eu sei, vocês têm que trabalhar amanhã. Eu tenho que terminar, mas olha, o que é a ressurreição? Ela é o ponto de exaltação daquele que morreu verdadeiramente. É o ponto em que ele foi elevado. Efésios 1:20 diz o quanto Jesus foi elevado. Porque aquele que desceu muito, foi muito exaltado. O verso 20 diz que o poder que operou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos, fazendo-o assentar-se à direita dos céus, muito acima de todo principado, e autoridade, e poder, e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Isso é, Jesus foi elevado muito acima na sua ressurreição. Muito acima. A ressurreição é esse lugar onde Jesus foi elevado a um lugar altíssimo. Filipenses 2, versículo 9, diz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente. Ele não exaltou um pouquinho, ele exaltou soberanamente. Isso é, ele exaltou muito alto. Ele deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Sua ressurreição fala da elevação altíssima que Jesus foi elevado. Agora, eu queria dizer que, já falei do Salmo 24, que é o cortejo dele subindo, mas aquele que subiu é o que desceu aos lugares mais baixos da terra, por causa da autoridade que Jesus conquistou. Na ressurreição de Jesus, várias pessoas ressuscitaram com ele. Eu vou ler aqui, estou correndo agora, Mateus 27, o versículo 51 diz assim, o véu do santuário se rasgou, de alto a baixo, a terra tremeu e as pedras se fenderam, os sepulcros se abriram e muitos corpos dos santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade e apareceram a muitos. Ei, presta atenção, nós estamos agora na ressurreição, nós estamos no terceiro lugar. Nós saímos do Getsemane, nós fomos para a cruz, nós morremos lá, a morte total. Mas agora
Estamos sendo levantados com Ele, porque Efésios 2 diz que nós fomos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Aonde Jesus foi assentado? Muito acima, muito acima, muito acima, muito acima. A igreja precisa realmente caminhar para onde Jesus está. Porque aquele que desceu aos profundos lugares da terra, eu quero ler 1 Pedro 3,19, uma frase só nesse texto, eu estou agora correndo muito com os textos aqui. Mas 1 Pedro 3,19 diz que ele pregou aos espíritos em prisão, isso é, ele desceu às partes mais baixas da terra e foi e pregou aos espíritos em prisão. Eu não vou agora pregar esse versículo, não só por causa da controversialidade dele, mas por causa da profundidade dele, mas ele desceu aos lugares mais profundos da terra. Agora eu vou ler Efésios 4, 8 a 11. E eu estou falando da descida de Jesus ao inferno, aos lugares mais profundos, porque em Efésios 4, 8 diz que, subindo ao alto, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Isso, ora, esse que subiu é o mesmo que desceu às partes mais baixas da terra. Presta atenção, a autoridade que Jesus teve para subir ao lugar mais alto, ele recebeu para descer ao lugar mais baixo, de onde ele... Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas, e aí ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. É incrível que os 5 ministérios de Jesus surgem no momento que ele desce ao inferno. Incrível que Paulo coloca essas coisas aqui, tipo assim, a esse que subiu, ele desceu às partes mais profundas da terra, e ele subiu de lá para dar dons aos homens. Incrível de onde Jesus tirou a gente. E aí ele deu uns como pastores, outros como profetas. Ele distribuiu os 5 ministérios no meio da igreja, por causa desse poder dele de poder descer ao mais profundo da terra e tirar a gente desse lugar. Eu queria ter mais tempo para falar sobre a ressurreição, mas eu queria finalizar dizendo o seguinte: qual a expectativa com a qual a gente deve viver a nossa vida cristã? E agora está o meu último texto aqui, que é 1 Coríntios 15, onde Paulo está falando da ressurreição. E essa é a expectativa que a gente tinha que estar vivendo a vida cristã, é na expectativa dessa ressurreição. Não do Getsemane, não da vida na cruz, mas a expectativa da ressurreição. Por que é que a gente tolera o Getsemane? Por que é que a gente passa pela morte na cruz? Por causa da expectativa da ressurreição. E Paulo fala aqui, 1 Coríntios 15, 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. E o que vai acontecer? Os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. E Paulo está declarando aqui a vitória sobre a morte. A ressurreição é isso, é a vitória sobre a morte. E quando isso que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir de imortalidade, cumprida foi a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Qual é a expectativa que nós devemos viver a vida cristã? É a expectativa da vitória sobre a morte. A ressurreição é isso. E o verso 55 diz: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Não tem mais. Eu queria ter tido mais tempo para poder caminhar com mais pausa na ressurreição, porque é o ponto mais importante dessa mensagem, mas eu vou terminar aqui. Eu queria, antes de você ficar cansado demais, convidar você para vir ao altar, para a gente fazer as orações aqui. Porque hoje nós andamos com Jesus em 3 lugares. Getsemane, andamos com Jesus na sua cruz, e finalizamos com Jesus nesse altar, na sua ressurreição. Se alguém puder vir adorando a Jesus, eu agradeço, porque esse é o momento final. Esse é o momento final, é um momento de celebração da vida de Jesus. Jesus, alguém adora Jesus porque levou a gente pelo Getsemane, nos levou pela cruz, mas agora Ele nos dá a sua ressurreição. Eu quero proclamar nesse lugar, nesses poucos minutos que a gente ainda vai estar aqui, que o Jesus que eu preguei está no nosso meio fazendo milagres agora, nesse momento. Eu não ia pregar sobre Jesus e Ele não ia fazer nada essa noite.
Eu preguei sobre Jesus essa noite nesse lugar, porque Ele está aqui fazendo milagres. Ele desceu ao inferno para fazer milagres aqui essa noite. Se você puder adorar Ele sem olhar para ninguém, né, sem tocar em ninguém, eu quero só dizer: Jesus, manifesta-te aqui, antes de nós terminarmos o culto. Jesus, eu preguei a Tua palavra, que nós caminhamos contigo e terminamos na ressurreição. Eu quero ressurreição nesse altar, vida nesse altar. Eu quero que alguém apresente seu estado ao Senhor e diga: olha, eu estou aqui para ser ressuscitado. Estou aqui para ser ressuscitado. Ser ressuscitado. Por favor, clama ao Senhor um minutinho aí. Clama ao Senhor um minutinho. Diz para o Senhor: eu preciso de um milagre essa noite. Onde tem morte na minha vida, traz a Tua ressurreição. Traz a Tua ressurreição. Morte no ânimo, morte na vida de oração, morte na fé, morte na determinação de servir Jesus. Eu declaro que o Jesus da ressurreição está aqui, na sua igreja essa noite. Todo cansaço vai embora agora. Nos próximos 10 minutos não pode ficar nenhum cansaço aqui agora, nenhum sono pode ficar. Você vai voltar para casa com vida. O Jesus da ressurreição está aqui essa noite. Eu declaro vida, vida contra toda enfermidade que estiver aí. Eu quero declarar a vida de Jesus contra o poder do pecado. Quem está com problemas de tentações, quem está com problemas de não vencer, diz para Jesus: eu preciso morrer na Tua presença, eu quero morrer contigo.